Eu sempre gostei das noites tranquilas do interior de Minas Gerais. O cheiro de café vindo das janelas, o vento frio passando pelas ruas estreitas e as luzes amarelas dos postes que deixavam tudo com cara de cidade parada no tempo. Naquela quinta-feira, tudo o que eu queria era uma aula de tango para aliviar a alma. Depois de anos carregando silêncios, perdas e lembranças que ainda doíam, aquele salão simples na Praça Central era o único lugar onde meu peito respirava um pouco. E foi ali que tudo começou a mudar. O salão estava iluminado com luz baixa, as paredes pintadas de vermelho queimado e aquele piso de madeira que rangia a cada passo mais firme. Eu entrei ajeitando meus cabelos e cumprimentando a professora Helena, que sempre recebia todos com um sorriso doce e cansado. A turma era pequena, como sempre. Gente mais velha, como eu, querendo ocupar a mente, fazer exercício ou só não ficar em casa. Quando meu olhar encontrou o dele, porém, senti um arrepio que não vinha do frio. O nome dele era Antônio, um homem de voz mansa, cabelos grisalhos e um jeito educado que fazia falta no mundo de hoje. Bailava com a calma de quem já viveu demais. Eu me aproximei e ele sorriu daquele jeito tímido, como quem pede licença para existir. Desde as primeiras aulas, ele sempre quis dançar comigo. Dizia que eu tinha o ritmo no corpo, mesmo quando achava que não tinha mais idade para isso. Em silêncio, aquele homem me fez lembrar de quem eu era antes que a vida me endurecesse. Começamos o aquecimento, e a música suave preenchia o salão. A melodia daquele tango antigo parecia tirar de mim uma saudade que eu nem sabia explicar. Antônio colocou a mão na minha cintura com cuidado, como quem toca algo frágil demais. Eu respirei fundo, tentando não tremer. Era só dança, eu repetia para mim. Só dança. Até que, no meio de um giro lento, ele fez algo diferente. Aproximou o rosto do meu ombro, mais do que o necessário, e eu senti sua respiração quente. Foi então que ele sussurrou, baixo, quase imperceptível, mas perto o suficiente para atravessar minha espinha. Não quero que ela te veja comigo. Na mesma hora, meus pés erraram o passo. Minha perna falhou como se tivesse escorregado dentro de mim. Eu o encarei confusa, prendendo a respiração. Ele se afastou um pouco, mas não me olhou nos olhos. Seu rosto ficou rígido, preocupado, tenso. Era como se tivesse se arrependido do que acabara de dizer. Meu coração começou a bater rápido. Quem era essa ela? A esposa? Uma filha? Alguém da turma? Eu não conseguia imaginar Antônio tendo vergonha de dançar comigo. Nossa relação era leve, respeitosa, quase inocente, mas aquela frase vinha carregada de medo. Não era ciúme, não era segredo simples. Era receio, como se alguém pudesse se magoar ao ver aquilo, como se houvesse uma história inteira escondida atrás daquelas palavras. Eu tentei continuar o passo, mas minhas mãos tremiam. A professora Helena percebeu e desligou a música, achando que alguém tinha se desequilibrado. Antônio deu um passo para trás, mantendo distância. Ele olhava para a porta do salão como se esperasse alguém entrar a qualquer momento. Eu segui seu olhar e fiquei alerta. Quem ele tanto temia? A porta continuava aberta, iluminada pela luz da rua, onde o vento frio balançava as cortinas. A turma inteira parecia não notar nossa atenção. Alguns conversavam sobre receitas, outros riam lembrando do baile do domingo. Só Antônio estava rígido, observando a entrada como se cada movimento de sombra significasse perigo. Eu respirei fundo, tentando entender o que estava acontecendo. No fundo, eu sabia que aquele homem carregava algo. Algo que eu nunca perguntei, porque não via necessidade. Mas agora, parecia urgente. Quando a música voltou a tocar, ele finalmente me olhou, e naquele olhar havia tristeza. Havia pedido de desculpa. Havia uma confissão que ainda não tinha sido dita. Eu me aproximei um pouco e murmurei: Antônio, quem é ela? Ele abriu a boca para responder, mas naquele exato momento, a porta do salão rangeu, e um olhar atravessado entrou pela fresta, fazendo meu coração congelar. Aquela noite, que começou comum e tranquila, estava prestes a virar minha vida de cabeça para baixo. A porta do salão abriu devagar, deixando entrar uma corrente de ar frio que fez as cortinas se moverem como se dançassem sozinhas. Todos olharam por um instante, mas logo voltaram à aula. Todos, menos Antônio. Ele ficou imóvel. O corpo dele endureceu como pedra. Foi aí que vi. Era uma mulher, parada na entrada. Mais velha, postura rígida, olhar firme. O tipo de olhar que atravessa a alma de uma pessoa. Ela não disse nada. Apenas observou.
Antônio deu 2 passos para trás, como se precisasse se esconder debaixo da própria sombra. Meu coração disparou. A mulher manteve o olhar fixo em nós, especialmente em mim. Era um olhar que dizia muito sem precisar de palavras. Um olhar que carregava história, dor, mágoa. Eu senti um arrepio subir pelas costas. A professora Helena foi até a porta e perguntou se ela queria entrar, mas a mulher não respondeu. Só continuou encarando. Antônio, tremendo, soltou em voz baixa: "É ela." Eu senti minhas pernas falharem. A mulher que ele não queria que me visse era exatamente essa, parada como uma sentinela na porta do salão. Uma mulher que parecia conhecer Antônio profundamente, conhecer o bastante para deixá-lo apavorado. Eu sussurrei: "Quem é ela?" Mas ele não respondeu. Estava com os olhos presos na figura parada, como se tivesse sido transportado para um pedaço do passado. A professora Helena tentou aliviar o clima, dizendo que a aula estava em andamento, mas a mulher finalmente deu um passo para dentro, um único passo, e naquele instante, sinto que algo dentro do peito de Antônio se quebrou. Ele respirou fundo, como quem prepara uma verdade difícil. Os alunos começaram a olhar, incomodados com a tensão que tomou conta do salão. Ninguém entendia. Só eu via o desespero nos olhos de Antônio. A mulher finalmente falou. A voz dela era forte, mas carregada de mágoa antiga. Ela disse: "Então é por isso que você parou de ir em casa?" O salão inteiro ficou em silêncio. Antônio fechou os olhos, derrotado. Eu senti um peso gigante dentro do peito. Não era esposa, não era amante, não era cunhada. Era outra coisa, mais profunda. Ele murmurou: "Mãe, não aqui." Naquele instante meu coração despencou. Aquela mulher era Cecília, mãe dele. A revelação caiu como um trovão. Não tinha romance proibido. Não tinha ciúme de relacionamento. Era um segredo de família. E parecia doer mais do que qualquer outro. A mãe continuou se aproximando devagar. O olhar dela era duro, mas a dor era maior que a raiva. Ela olhou para mim com uma severidade que me fez desviar o rosto. Depois encarou Antônio e disse: "Você acha bonito fugir da própria casa nessa idade? Acha certo deixar tudo nas minhas costas?" Antônio balançou a cabeça, sem coragem de levantar a voz. Ele sussurrou: "Eu não queria que a senhora me visse assim." A mãe respirou fundo, tentando controlar as lágrimas. Era impressionante ver como aquele homem, tão gentil e firme ao dançar, se tornava pequeno diante daquela mulher. Era um filho adulto, mas ainda preso a feridas que claramente vinham de longe. Cecília continuou: "E por que não queria que eu te visse com ela? Ela é quem, Antônio?" Os olhares da turma se viraram para mim, como se eu fosse a peça que faltava no quebra-cabeça. Meu rosto ficou quente. Eu não sabia para onde olhar. A mãe insistiu: "Fala, quero ouvir." Antônio olhou para mim com dor no rosto e confessou baixinho: "Porque ela não tem culpa de nada." Cecília apertou os olhos, tentando entender, mas havia algo ali, algo que só os dois conheciam, algo que eu ainda não alcançava. A professora, tentando quebrar o clima, sugeriu encerrarmos a aula mais cedo. Ninguém reclamou. As pessoas pegaram suas coisas, cochichando, comentando. Antônio permaneceu parado, esperando a mãe. Eu fiquei ao lado dele, sem saber se devia ficar ou ir embora. Mas quando tentei dar um passo para trás, ele segurou minha mão com força, quase pedindo: "Não vá." A mãe observava tudo, e seu olhar dizia que ela sabia exatamente quem eu era, mesmo sem nunca ter me visto antes. Quando o salão esvaziou e ficamos apenas nós 3, Cecília se aproximou mais um passo. O som do salto dela na madeira ecoou como sentença. E ela finalmente disse: "Você não contou para ela, não foi? Você não teve coragem." Antônio abaixou a cabeça. Eu senti um frio profundo no estômago. Alguma coisa ali estava prestes a mudar definitivamente. Aquela noite, que já tinha começado estranha, estava apenas começando a revelar o que realmente importava. O salão estava completamente vazio quando Cecília deu o terceiro passo em nossa direção. O som firme do sapato dela na madeira soava como um lembrete de que aquela mulher sempre foi imposição, nunca pedido. Antônio soltou minha mão devagar, como se tivesse vergonha de ser visto ao meu lado. Isso me feriu mais do que eu gostaria de admitir. Ele respirou fundo, sem coragem de levantar o olhar. Eu percebia que Cecília não era só mãe. Parecia ser também uma espécie de sombra que ele nunca conseguiu enfrentar. Ela cruzou os braços, olhou diretamente para Antônio e disse com a voz firme:
Você se esconde dela como se fosse um menino, mas agora quero que ela saiba. Quero que ela entenda quem você é de verdade. Meu coração disparou. Quem ele era de verdade? Que parte da história eu estava perdendo? Eu tentei falar alguma coisa, mas Cecília levantou a mão, pedindo silêncio. Ela queria conduzir a conversa, e parecia não ter paciência para interrupções. Antônio parecia menor a cada segundo. A testa suada, o olhar perdido, as mãos tremendo. Ele tentou argumentar. Mãe, não é o momento. Mas Cecília cortou com um olhar que gelava qualquer tentativa. Ela se virou para mim e disse: Você sabe com quem você está se envolvendo? Aquelas palavras foram como um tapa. Eu senti o rosto esquentar. Eu não sabia responder. Não sabia nada além de que ele era gentil, educado, atento e completamente assustado com a presença dela. Tentei manter a calma e respondi: Eu não acho que ele seja um homem ruim. Cecília deu uma risada curta, amarga, como quem diz que eu era ingênua demais. Ruim não, ferido, e capaz de se afastar da única coisa boa que aparece na vida dele. Antônio fechou os olhos com força. A dor dele era quase palpável. Ele murmurou: Mãe, por favor. Mas ela estava decidida. Era noite de verdades. Verdades que ele escondeu por anos. Cecília então respirou fundo e, olhando diretamente para mim, disse: Você sabe por que ele não queria ser visto com você? Porque ele sabe que tem alguém que jamais aceitaria isso. Eu engoli seco. A primeira coisa que me veio à mente foi: esposa. Mas ele não usava aliança. Filha ciumenta? Talvez. Irmã? Possível. Mas havia algo no tom dela que indicava algo mais profundo. Algo que não era simplesmente um parentesco. Antônio finalmente ergueu o rosto e, com os olhos marejados, disse: Eu não queria te machucar. Aquilo me atingiu em cheio. Eu senti o peito apertar. Ele continuou: Eu tenho medo dela. E tenho medo que você vá embora se souber. Cecília interrompeu: Já está na hora dela saber. Já passou da hora. Ela se virou para mim de novo e completou: Ele não é sozinho no mundo. Ele não é livre. E não é por escolha própria. Meu estômago revirou. O coração parecia bater no lugar errado. Eu perguntei quase sussurrando: Ele tem alguém? Cecília franziu o rosto e respondeu: Tem, mas não do jeito que você está pensando. Antes que eu pudesse entender, Antônio passou a mão no rosto e disse: Não é relacionamento. Não é amor. É responsabilidade. Aquilo só me confundiu ainda mais. Minha mente tentava acompanhar a conversa, mas parecia que a resposta estava sempre um passo à frente. Foi então que Cecília respirou fundo e falou, dessa vez com menos dureza e mais tristeza: Ele tem alguém que precisa dele. Alguém que depende dele para tudo. Antônio abaixou a cabeça. Cecília completou: E essa pessoa não queria ver ele reconstruindo a própria vida. Eu senti um arrepio. O quebra-cabeça começava a ganhar forma, mas as peças ainda eram nebulosas. Antes que eu conseguisse perguntar quem era essa pessoa, a porta do salão abriu novamente. Dessa vez não era vento. Era alguém entrando. E quando o rosto apareceu na fresta da porta, Antônio empalideceu completamente. Cecília fechou os olhos, como quem revivia um peso antigo. Eu senti um calafrio percorrer minhas costas. A pessoa que entrou era justamente aquela que Antônio mais temia. A porta se abriu devagar, e a figura que entrou parecia carregar o peso de anos de história mal resolvida. Era uma mulher de aproximadamente 50 e poucos anos, cabelos presos de qualquer jeito, olhar duro, expressão cansada, uma presença que preenchia o salão inteiro. Antônio empalideceu tanto que parecia que o sangue tinha desaparecido do rosto. Cecília suspirou profundamente, como quem sabia que aquele momento chegaria. Eu, parada ali, tive a sensação de que a noite mergulharia em um silêncio ainda mais fundo. Ela deu alguns passos para dentro e encarou Antônio com uma intensidade que parecia atravessar as paredes. Então é aqui que você anda vindo? A voz dela era baixa, mas tinha uma firmeza que intimidava. Antônio tentou responder, mas a voz não saiu. Ele apenas balançou a cabeça como se pedisse calma, ou perdão, ou os dois. Eu senti o estômago embrulhar. Não parecia esposa. Não parecia amante. Era algo diferente. Uma mistura de autoridade e desgaste. A mulher então olhou para Cecília, que apenas assentiu, confirmando algo que eu ainda não sabia. Depois, os olhos dela pousaram em mim. O olhar atravessou meu corpo como se me medisse, como se avaliasse se eu era ameaça, problema ou apenas inconveniente. Eu não sabia onde colocar as mãos.
Não sabia se tinha feito algo errado. A sensação era de estar no meio de uma tempestade que não era minha, mas que me empurrava mesmo assim. Antônio, você não tinha o direito de sumir assim, ela disse, cruzando os braços. A casa inteira depende de você. Minha cabeça deu um nó. Casa inteira? Depender dele? Cecília fechou os olhos, cansada, enquanto Antônio parecia encolher 2 centímetros a cada frase dela. Eu, confusa e aflita, perguntei: quem é você? A mulher se virou para mim com um olhar que misturava fadiga e firmeza. Meu nome é Sônia, ela respondeu. O nome caiu no chão como uma colher que alguém derruba sem querer. Não tinha peso para mim, mas para Antônio, parecia carregar um terremoto. Ele deu um passo atrás, como se a simples presença dela fosse demais. Eu olhei para Cecília, tentando encontrar alguma resposta. Ela se aproximou de mim devagar e disse com a voz baixa: ela é a irmã dele. Irmã, não esposa, não amante, não rival. Irmã. Mas havia algo ainda mais pesado no ar, e todos sabíamos. Sônia respirou fundo e falou com a voz quebrada, mas ainda firme. Eu cuidei de tudo sozinha por anos. Mãe doente, sobrinhos, a casa inteira nas minhas costas enquanto ele tenta fugir disso aqui dançando. Eu senti o impacto daquela frase. Era a dor de quem carrega responsabilidade demais e recebe compreensão de menos. Era uma ferida que vinha de longe, talvez desde a infância deles. Antônio fechou os olhos, com vergonha estampada no rosto. Eu não estou fugindo, ele tentou dizer, mas Sônia interrompeu imediatamente. Está sim, fugindo de mim, fugindo da nossa irmã, fugindo da doença dela, fugindo da culpa. Meu peito apertou. A família dele estava carregando um drama que eu nunca imaginaria. Cecília respirou fundo e completou. Ele não queria que você visse isso porque sente vergonha. Ele acha que você vai achar que ele é um peso. Aquilo me atingiu como flecha. Eu senti os olhos marejarem. Eu me aproximei um pouco de Antônio. Ele estava destruído, tremendo, como se tivesse sido arrancado de uma casca de silêncio que usou para se proteger durante anos. Eu toquei seu braço e perguntei: doença? Que doença? O ar pareceu sumir do salão. Sônia olhou para o chão. Cecília enxugou uma lágrima que teimou em cair. Antônio respirou fundo, como quem puxa coragem na última tentativa antes de desabar. Foi aí que ele levantou o olhar e disse, pela primeira vez com clareza naquela noite: minha irmã, a mais nova, a Ana, ela não está bem. E eu tenho medo de você descobrir quem eu sou nesse meio. Meu coração gelou. Eu não sabia quem era Ana, mas a maneira como ele disse, como se fosse uma ferida aberta, fez meu corpo inteiro estremecer. Havia algo muito grave ali, e naquele instante, eu soube que a história que ele escondia era muito mais profunda do que vergonha ou ciúme. Era algo que vinha de dentro da própria família, algo que não tinha sido contado a ninguém fora daquele círculo. Quando Antônio disse o nome Ana, o salão ficou tão silencioso que até a madeira parecia segurar o rangido. Eu não conhecia essa irmã mais nova. Nunca tinha ouvido ele mencionar ninguém com esse nome durante todas as aulas, mas a maneira como a voz dele falhou, a maneira como os olhos dele brilharam de dor, aquilo dizia mais que qualquer explicação. Sônia suspirou fundo e passou a mão no rosto, como quem se prepara para falar de uma ferida antiga, daquelas que ninguém gosta de encostar. Ela finalmente levantou o olhar para mim e explicou que Ana era a caçula, quase 20 anos mais nova que eles. Uma menina que sempre foi doce, inteligente, cheia de sonhos. Mas algo aconteceu quando ela completou os 30. Algo que tirou dela a alegria, a lucidez, o rumo. Sônia respirou fundo e disse: Ana adoeceu. A mente dela não responde mais como antes. Eu senti meu coração apertar. Não era ciúme, nem romance escondido. Era dor de família. Antônio parecia prestes a desmoronar. Ele passou as mãos no rosto e murmurou: ela depende de mim para tudo. Literalmente. Eu engoli seco. Cecília continuou. Mais calma dessa vez. Ana teve um surto forte há 2 anos. Desde então, não fica sozinha nem por algumas horas. Ela tem medo de muita coisa, inclusive de ser abandonada. A palavra abandonada ecoou dentro de mim. Fez sentido. Era por isso que Antônio sempre chegava atrasado, sempre saía antes, sempre tinha o olhar carregado. Eu tentei entender como aquilo se conectava comigo. Por que ele não queria que eu fosse vista com ele? Sônia respondeu antes mesmo de eu perguntar. Ana não aceita a ideia de perder o irmão para ninguém. Ninguém. Ela
Não consegue. O modo como ela disse isso me deu um arrepio. Não por medo, mas por compaixão. Eu imaginei uma mulher adulta com sentimentos de criança, agarrada ao irmão como tábua de salvação num mar interno que ninguém via. Antônio respirou fundo e confessou. Se ela me visse com você, achando que eu estava seguindo em frente, ela teria outra crise. E eu não sei se consigo lidar com mais uma. Eu senti o chão sumir. Não era vergonha. Não era segredo vergonhoso. Era amor. Era responsabilidade. Era carga. Uma carga pesada, silenciosa, que ele carregava sozinho para poupar a família, para poupar a mim. Eu olhei para Cecília e vi nos olhos dela a mesma dor que estava no de Antônio. Uma dor que só mães entendem. Ela disse, ele não tem vida própria faz tempo. Não porque não queira, mas porque não consegue deixar Ana desamparada. E isso o destruiu um pouco por dentro. Eu senti minhas lágrimas começarem a arder, porque agora tudo fazia sentido. O jeito tímido dele, o medo, a hesitação, o receio de se aproximar. Sônia então completou. A casa depende dele, e ele tem medo de que você ache ele fraco por isso. Meu coração apertou, porque era exatamente o contrário. Eu não via fraqueza. Eu via um homem exausto, carente de cuidado, mas cheio de bondade. Vi nele algo que poucas pessoas têm coragem de ter. A disposição de sacrificar a própria vida para proteger quem ama. Algo que ninguém reconhecia. Algo que eu nunca teria descoberto se não fosse pelo medo no olhar dele. Eu respirei fundo e me aproximei, tocando levemente o braço de Antônio. Ele levantou o olhar com dificuldade, como se esperasse julgamento. Mas eu só consegui dizer, você não é fraco, você é humano. A expressão dele mudou, como se uma parte da vergonha caísse no chão. Cecília observou com um olhar mais suave. Sônia apenas suspirou, cansada, mas menos rígida. O clima lentamente deixava de ser um confronto e virava uma confissão. Antônio finalmente desabafou. Eu tenho medo de te machucar. Medo de prometer algo que não posso cumprir. Medo de te trazer para um mundo que não escolheu. Eu senti cada palavra como se fosse uma confissão guardada há anos. E naquele instante, percebi que não era ele quem precisava se esconder de mim. Era ele que precisava, pela primeira vez, ser visto como alguém que ainda sentia, ainda queria, ainda sofria. A noite que começou como uma aula de tango, virou o início de uma verdade delicada, profunda e cheia de feridas que eu ainda nem sabia se conseguia tocar. Mas uma coisa era clara. Eu estava ali, no meio de uma família quebrada, que lutava todos os dias para não se desfazer de vez. E eu ainda não sabia, mas alguém estava prestes a entrar naquele salão e mudar tudo novamente. O silêncio que tomou o salão parecia pesado demais para 3 pessoas carregarem. Eu olhava para Antônio e sentia uma mistura de compaixão e tristeza. Ele não era o homem misterioso que eu imaginava. Era apenas alguém cansado, tentando segurar um mundo que não cabia mais nos próprios ombros. Cecília e Sônia permaneciam ali, como 2 guardiãs de uma história cheia de feridas. Eu ainda estava processando tudo quando a porta do salão se abriu pela 3ª vez naquela noite. Dessa vez, ninguém entrou com passo firme. Ninguém entrou com autoridade. A figura que apareceu era pequena, curvada, com os olhos perdidos em algum lugar entre medo e confusão. Era uma mulher jovem, talvez um pouco mais nova do que eu imaginava pela descrição, mas com o olhar quebrado de quem vive em outro mundo. Ela segurava uma boneca pela mão, como se fosse uma criança em corpo de adulta. Quando Sônia a viu, seu semblante mudou completamente. Ana, o que você está fazendo aqui? Meu coração disparou. Aquela era Ana, a irmã que Antônio temia que me visse. Ela tinha o cabelo bagunçado, roupa simples e uma expressão de quem não dormia há dias. Seus olhos corriam pelo salão sem parar, até que encontraram Antônio. Quando ela o viu, o corpo dela inteiro pareceu relaxar. Era como se ele fosse a única âncora que restava naquele oceano tempestuoso da mente dela. Ela correu para ele, segurando sua mão com força, quase desesperada. Antônio se abaixou para ficar na altura dela, segurando suas mãos com cuidado. Ana, meu amor, o que você está fazendo aqui? Quem te trouxe? Ana respirava rápido, como se tivesse corrido até ali. Você não voltou, ela disse com a voz frágil, quase infantil. Eu procurei você. Eu fiquei com medo. Meu coração se apertou ao ver aquele lado dele. O lado cuidador, protetor, quebrado. Era uma dor bonita e triste ao mesmo tempo. Cecília colocou a mão na cabeça, aflita. Meu Deus!
Ela saiu de casa sozinha de novo. Sônia correu até Ana e tentou acalmá-la, mas a jovem continuava agarrada ao braço de Antônio, como se soltar fosse sinônimo de perder tudo. Ana, então, olhou para mim. O olhar dela era diferente. Não era de ciúme, não era raiva, era confusão. Era medo de perder o único porto seguro que tinha. Ela perguntou com a voz baixa: "Quem é ela?" Antônio engoliu seco. Era a pergunta que ele temia. Ele tentou responder, mas as palavras travaram. Sônia tentou intervir, dizendo que eu era só uma amiga da dança. Mas Ana franziu o rosto e disse, de forma quase transparente: "Se ela for sua amiga, por que você ficou com medo de eu ver?" O ar sumiu do salão. A lucidez inesperada dela pegou todos de surpresa. Era como se, apesar da doença, houvesse momentos em que Ana enxergava tudo com uma clareza assustadora. Antônio caiu sentado no chão, derrotado. Ele disse: "Eu só não quero te machucar." Ana respondeu de imediato: "Você me machuca quando esconde." A frase acertou todos nós. Sônia arregalou os olhos. Cecília suspirou fundo, como se finalmente entendesse o que estava preso por tantos anos. Eu senti as lágrimas arderem. Aquela mulher adulta com expressão de menina tinha dito a coisa mais sensata daquela noite inteira. Ana segurou a boneca, abraçando-a com força, e continuou: "Eu não quero te perder, mas você não pode viver preso a mim." Aquelas palavras eram impossíveis de processar. Antônio começou a chorar. Sônia tampou a boca com as mãos. Cecília virou o rosto, lutando contra as lágrimas. Algo estava se desfazendo, mas ao mesmo tempo, algo estava sendo libertado. Eu me aproximei devagar. Estendi a mão para Ana, com cuidado, sem querer assustá-la. Ela me olhou com desconfiança, mas não recuou. Eu disse, com a voz mais suave que consegui: "Eu não quero tirar ele de você. Eu só quero que ele tenha um pouco de paz também." Ana piscou algumas vezes, como se tentasse entender o que aquilo significava. E então, para surpresa de todos, ela disse: "Eu tenho medo, mas não quero que ele sofra por mim." Foi ali que eu percebi. O amor que aquela família tinha era torto, doído, desorganizado, mas era amor. Um amor preso em medos antigos, responsabilidades esmagadoras e silêncios que nunca foram tratados. E ainda assim, amor. Porém, enquanto eu observava aquele momento, percebi algo na expressão de Sônia. Algo que me deixou alerta. Ela sabia que a chegada de Ana não era o fim da história. Era apenas o gatilho para algo ainda mais profundo. Enquanto Ana apertava a boneca contra o peito e Antônio tentava segurar as próprias lágrimas, eu percebi o olhar de Sônia. Não era só preocupação, não era só cansaço, era culpa. Uma culpa escondida há tanto tempo que parecia ter virado parte da expressão dela. Cecília, que conhecia bem os filhos, notou também. Ela cruzou os braços, respirou fundo e disse: "Sônia, tem algo que você ainda não contou." O clima ficou pesado novamente, como se o ar tivesse engrossado ao redor do grupo. Sônia desviou o olhar. "Agora não é hora disso, mãe." Mas Cecília insistiu, mais firme. "É sim. A Ana apareceu aqui sozinha. E eu sei que você tem escondido coisa da gente." Minha respiração ficou presa no meio do peito. Antônio ainda segurava a Ana, mas seu olhar se levantou devagar na direção da irmã mais velha. Ele não disse nada, mas o jeito como o maxilar dele travou mostrava que ele também sabia que algo estava errado naquele silêncio de Sônia. Ana, ainda abraçada à boneca, olhava entre nós com confusão. Parecia entender mais do que mostrava, mas seu olhar infantil bloqueava metade da realidade. Eu me ajoelhei perto dela para não parecer ameaçadora. Enquanto isso, Cecília continuou pressionando Sônia. "Você acha que não percebo quando você esconde algo? Eu sou sua mãe." A frase tinha peso. Peso de anos. Peso de histórias não ditas. Sônia apertou as mãos uma na outra até os nós dos dedos ficarem brancos. Antônio tentou intervir. "Mãe, deixa isso para depois." Mas Cecília balançou a cabeça. "Não, já escondemos coisa demais nesta família. Chega de silêncio." Sônia engoliu seco. Eu vi sua garganta se mover. Ela estava prestes a quebrar. O salão inteiro parecia segurar o fôlego. Até Ana, que mal entendia a dinâmica adulta, ficou quieta, como se pressentisse que aquele era um momento delicado. A tensão era tão forte que dava para sentir no ar. Finalmente Sônia falou. A voz dela saiu pequena, indecisa. "Eu não queria preocupar vocês." Cecília suspirou com irritação. "Ninguém aqui aguenta mais ser poupado, minha filha. Fala." Sônia então respirou fundo e com os olhos marejados disse:
Ana não fugiu de casa ontem pela primeira vez. Ela vem saindo escondida quase toda semana. Cecília levou a mão à boca. Antônio empalideceu ainda mais. Meu coração disparou. Sônia continuou, agora tremendo. Eu achei que estava conseguindo controlar, mas ela está piorando. Tem momentos em que ela esquece quem eu sou, ou acha que eu quero machucá-la. Ela tem medo de alguém que ela não consegue explicar. A frase pairou no ar com um silêncio terrível. Ana baixou o olhar e começou a balançar a boneca devagar, como se tentasse se esconder dentro do próprio mundo. Antônio se ajoelhou ao lado dela e segurou suas mãos. Eu senti um arrepio subir pela coluna. Quem Ana estava temendo? Quem ela achava que a machucaria? A mente dela estava fragmentada, mas não completamente desconectada da realidade. Cecília passou a mão pelos cabelos e disse: Meu Deus, por que você não contou isso antes, Sônia? Ela podia ter se machucado. Sônia começou a chorar silenciosamente. Eu tinha medo de vocês acharem que eu não estava dando conta. Eu não queria decepcionar ninguém. E também... Ela hesitou. O silêncio que veio depois do também foi pior do que qualquer resposta. Eu observei Sônia engolir seco, tentando decidir se dizia ou não. Antônio apertou os olhos, como se já soubesse para onde aquilo estava indo. Eu me aproximei um pouco mais e perguntei suavemente: E também... O quê? Sônia me olhou, como se eu fosse a única pessoa ali que não a julgava. E finalmente disse: E também porque eu descobri que Ana sai de casa para procurar alguém. Ela fala com a boneca. Diz que está procurando um homem. Um homem que ela diz que machucou ela no passado. Meu corpo inteiro congelou. Cecília caiu sentada na cadeira mais próxima. Antônio tremia. E Ana, abraçando a boneca com força, apenas murmurou: Eu lembro dele. Aquela frase, dita com uma voz tão frágil, fez meu sangue gelar. E eu sabia que a história estava prestes a ficar muito mais profunda. A frase de Ana, eu lembro dele, caiu no salão como se alguém tivesse apagado o chão sob nossos pés. O silêncio que se formou era tão denso que parecia envolver cada um de nós, prendendo a respiração, o pensamento, tudo. A boneca pendia da mão dela, balançando levemente, num movimento inquietante. Antônio ficou imóvel, os olhos arregalados, tentando entender como aquela memória perdida podia ter voltado tão de repente. Sônia levou as mãos à cabeça. Cecília se sentou devagar, como se as pernas tivessem desistido de sustentá-la. Ana parecia não falar mais com ninguém além da boneca. Ela passava a mão no cabelo da boneca como se fosse uma criança, mas a voz dela tremia. Os olhos perdiam o foco. Era como se lembranças quebradas estivessem se reorganizando dentro da mente dela. Eu senti minha pele arrepiar inteira. Aquilo não era apenas doença. Aquilo era dor antiga, tentando gritar depois de anos de silêncio. E nós estávamos ali, vendo as fendas se abrirem. Quem é esse homem que você lembra, Ana? Perguntei suavemente, com medo de pressioná-la demais. Ana parou de balançar a boneca e levantou os olhos para mim. E naquele olhar havia algo assustador. Lucidez. Uma lucidez que parecia surgir como lampejo, como clarão rápido, mas real. Ele machucou eu, disse ela, apontando para o próprio peito. Ele machucou minha cabeça. Antônio soltou um gemido baixinho, quase como se tivesse levado um soco. Sônia correu até a irmã, ajoelhando-se no chão. Ana, meu amor, quem era? Você lembra o nome? Ana inclinou a cabeça para o lado, como quem tenta puxar algo que está longe, escondido numa memória empoeirada. Ela aperta a boneca novamente e murmura. Ele ficava na porta. Me chamava. Eu tinha medo. Ele falava que se eu contasse, ele ia pegar eu. Minha garganta fechou. Cecília levou a mão ao peito. Antônio começou a andar de um lado para o outro, em desespero. Isso não pode estar acontecendo de novo. Sônia chorou. Ela tinha esquecido. Meu Deus, ela tinha esquecido. A revelação atingiu todos nós como um raio. Ana havia bloqueado a memória. Alguém a traumatizou profundamente no passado. Alguém que ela temia tanto que sua mente apagou. Mas agora, diante do caos, do medo, da noite carregada, tudo parecia estar voltando, como se a presença de todos juntos tivesse desbloqueado aquilo. Antônio se abaixou lentamente diante dela. Ana, olha para mim. Ela o fez. E por um instante, Ana saiu de dentro da doença. Ela saiu daquele estado quebrado. Ficou inteira, focada.
presente. Ele machucava minha cabeça, Antônio. Ela repetiu, agora com firmeza, como se estivesse confessando um segredo que segurou com os dentes por anos. Ele segurou o rosto dela com as mãos tremendo. Quem, Ana? Quem fez isso? Ela hesitou. Os olhos correram pelo salão como se procurassem entre sombras um rosto esquecido, como se o passado estivesse misturado à luz fraca das lâmpadas. Eu senti meu coração bater no pescoço. O salão estava frio, silencioso, tenso. Ana apertou a boneca tanto que os dedos ficaram brancos. E então, com uma voz baixa, rasgada, ela disse: ele era da nossa família. A frase fez Cecília se levantar imediatamente, como se tivesse levado um choque. Sônia desabou de joelhos. Antônio parou de respirar por 2 segundos. Eu senti as minhas pernas ficarem geladas. A informação era brutal, inesperada, devastadora. Ana não apontava para fora. Não falava de um estranho. Falava de alguém que convivia com eles. Cecília levou a mão à boca e, com a voz completamente trêmula, perguntou: Ana, quem da nossa família? Quem fez isso com você? Ana fechou os olhos como quem tenta puxar a última peça de um quebra-cabeça que nunca deveria ter existido. E a resposta dela estava prestes a mudar tudo o que eles achavam que sabiam sobre o próprio passado. Ana manteve os olhos fechados por alguns segundos que pareceram minutos. Todos nós estávamos suspensos naquele instante, como se qualquer som pudesse quebrar a linha frágil que a memória dela tentava recuperar, até que, finalmente, ela abriu os olhos devagar. Eles estavam marejados, assustados, mas lúcidos, mais lúcidos do que em qualquer momento daquela noite. E isso deixou meu estômago gelado. Ela respirou fundo, segurou a boneca contra o peito e murmurou. Ele era grande, falava alto e ele me dava doce para eu ficar quieta. O coração de Sônia despencou. Cecília tampou a boca com as 2 mãos. Antônio estava completamente estático, como se o corpo tivesse travado antes da mente. Eu só conseguia sentir a pressão aumentando dentro do peito. Ana continuou, com a voz falhando. Ele dizia que era brincadeira, mas não era. Eu chorava. Ele falava para eu parar ou ia machucar mais. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Sônia começou a soluçar, impotente diante da dor da irmã. Cecília se aproximou devagar, com medo da resposta, mas sabendo que precisava ouvir. Ana, meu amor, quem era? Ana apertou a boneca e disse: eu sei o nome, mas tenho medo. Antônio se jogou no chão diante dela e segurou suas mãos. Eu tô aqui. Você pode falar. A respiração dela ficou trêmula. Ela olhou para ele, como uma criança procurando proteção, e em seguida, olhou diretamente para Sônia. Foi aí que minhas pernas tremeram. Por que olhar para Sônia? A mente de todos tentou negar o que aquele gesto significava. Sônia ficou pálida como farinha. Ela começou a balançar a cabeça, repetindo: não, não, não. Mas não era uma negativa firme. Era uma negativa de quem já sabia para onde aquilo estava indo. Cecília deu um passo para trás, chocada com o que começava a se formar diante dela. Eu senti um arrepio percorrer minhas costas. Era como ver uma peça de dominó cair e saber que as próximas estavam prestes a desabar. Ana então falou com a voz quase apagada. Ele era o irmão do meu pai. Cecília deixou escapar um grito sufocado. Antônio pareceu perder o ar. Todos sabiam quem era. Havia apenas um irmão do pai deles. Um único nome possível. Sônia desabou sentada no chão, sem forças para se manter de pé. Eu senti o mundo girar por um instante. A revelação era cruel. Muito mais cruel do que qualquer coisa que imaginamos naquela noite. Ana, ainda trêmula, completou. O tio Luiz. O nome saiu como se ela cuspisse dor. Cecília caiu de joelhos, completamente devastada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ela repetia, como se a mente dela tentasse processar algo impossível. Sônia chorava descontrolada, segurando a cabeça com as 2 mãos. Antônio ficou paralisado, encarando o chão, o rosto cheio de lágrimas silenciosas. A lembrança que Ana havia guardado por anos era um trauma brutal, causado por alguém da própria família. Meu peito se apertou de um jeito que quase doeu. Não era apenas dor da família. Era a dor de todas as mulheres que já foram silenciadas, desacreditadas, ignoradas. Era a dor de Ana, presa por tanto tempo em uma mente que tentou protegê-la apagando o passado. Mas agora, diante de tanta verdade exposta, a memória finalmente encontrou espaço para sair.
Antônio tremia como se fosse ele quem tivesse sido ferido. Eu devia ter protegido ela. Eu devia... Ele repetia, derrotado. Sônia ergueu o rosto e disse entre soluços. Eu sabia que algo estava errado. Eu sabia, mas eu não queria acreditar. A culpa estampada no rosto dela era esmagadora. Cecília se aproximou de Ana e a abraçou forte, como se tentasse recompensar todos aqueles anos em um único gesto. Ana chorou baixinho, encostando a cabeça no ombro da mãe. Era a primeira vez, naquela noite, que ela parecia inteira, vulnerável, mas inteira. Eu me aproximei de Antônio e toquei seu ombro. Ele chorou, finalmente. Chorou com o peito aberto, como alguém que passou a vida toda segurando tudo sozinho. Ele disse. Ela bloqueou, e eu pensei que era melhor assim. Eu pensei que era proteção. Mas a verdade era que o silêncio só guardou o trauma, não o curou. E agora, exposto, era uma ferida que sangrava para todos verem. Uma ferida da família inteira. E foi nesse momento, no auge da dor, que Cecília levantou o rosto, limpou as lágrimas e disse uma frase que mudou o rumo daquela noite. Agora que a verdade apareceu, falta só uma coisa. A sala inteira ficou em suspense. Sônia levantou o olhar. Antônio engoliu seco. Eu senti meu coração vibrar no peito. Cecília completou. Precisamos decidir o que vamos fazer com isso. A frase de Cecília pairou no ar como um sino ecoando no silêncio. Precisamos decidir o que vamos fazer com isso. Não havia mais como fugir, nem como transformar o passado em algo menos doloroso. Ele estava ali, inteiro, exposto, sangrando na frente de todos. Antônio limpou o rosto com a manga da camisa, ainda em choque. Sônia respirava fundo como quem tenta impedir o mundo de cair sobre a própria cabeça. Ana segurava a boneca e observava tudo com aquele olhar frágil, quebrado e lúcido ao mesmo tempo. Cecília se levantou devagar, com a força de uma mulher que viu mais do que qualquer um naquela sala. Eu passei anos achando que a doença da Ana era apenas da cabeça dela. Mas agora eu vejo que ela é consequência. Ela é o que sobrou depois que tiraram a alegria da minha filha. A voz dela falhou, mas ela não recuou. Antônio tentou abraçá-la, mas Cecília ergueu a mão. Agora não. Agora eu preciso ser forte. Por ela. Sônia enxugou o rosto, ainda tremendo. Mãe, a gente não tem prova. A gente não tem nada além da lembrança dela. Cecília encarou a filha mais velha com uma firmeza assustadora. Prova? Você quer prova do sofrimento da sua irmã? Olha para ela, Sônia. Olha para o estado em que ela vive. Isso não é prova suficiente? A voz dela era dura, mas cheia de amor. Sônia abaixou a cabeça, derrotada. Ela sabia que a mãe tinha razão. Antônio respirou fundo e disse. E o tio Luiz? Ele tá morando onde agora? Cecília respondeu. Ainda na mesma casa. A mesma casa em que vocês cresceram. A mesma casa em que Ana era deixada sozinha. Antônio fechou os olhos, sentindo o peso da culpa esmagá-lo. Ele parecia carregar anos de arrependimento, de silêncio, de negação. Eu devia ter protegido ela, repetiu, quase como um mantra. Eu devia ter ficado de olho. Eu coloquei a mão no ombro dele. Ele ergueu o olhar, cheio de medo. Medo do que estava por vir. Medo da própria família. Medo das consequências. Eu disse, Antônio, vocês não precisam decidir isso sozinhos, mas precisam decidir juntos. Ele assentiu, respirando fundo, como se algo finalmente se organizasse dentro dele. Sônia se aproximou de Ana e a abraçou com cuidado, como se tivesse medo de magoá-la. Ana fechou os olhos e encostou a cabeça no ombro da irmã. Cecília então disse, com a calma pesada de quem carrega verdades demais, amanhã de manhã nós vamos na delegacia. A frase caiu como um trovão. Sônia arregalou os olhos. Antônio ficou imóvel. Eu senti meu coração bater forte. Cecília respirou fundo e completou. Eu passei a vida inteira protegendo meus filhos. Agora, minha obrigação é proteger minha filha, do próprio passado. Sônia tentou argumentar, mas Cecília cortou. Se eu não fizer isso por ela, ninguém fará. Ana abriu os olhos devagar, olhando para a mãe. E pela primeira vez, desde que entrou no salão, ela pareceu adulta, lúcida, presente. Ela murmurou, eu quero ir também. Todos ficaram imóveis. Antônio segurou a mão dela, emocionado. Você tem certeza? Ana assentiu devagar. Eu quero que ele saiba, que eu lembro. A força daquela frase atravessou o salão inteiro. Ela não era só vítima. Ela queria ser dona da própria história. Sônia começou a chorar novamente. Agora não de desespero,
mas de alívio. Cecília segurou o rosto das duas filhas com as mãos enrugadas e disse: "Nós vamos juntas. Como família." Eu senti meu peito aquecer. Pela primeira vez naquela noite, havia algo diferente no ar. Não era só dor, não era só trauma. Era união. Era cura começando devagar, com passos trôpegos, mas reais. Antônio respirou aliviado, enxugando as lágrimas. Ele olhou para mim, os olhos brilhando. E então, como se estivesse finalmente deixando cair todas as máscaras que carregou a vida inteira, Antônio disse: "Eu não queria que você me visse como um homem quebrado." Eu sorri, sentindo minhas próprias lágrimas caírem. "Antônio, você não é quebrado. Você é forte demais por ter segurado tudo isso sozinho. Mas agora, você não está mais sozinho." Ele respirou fundo e apertou minha mão. Era a primeira vez que ele não se escondia. Quando todos estavam prontos para ir embora, Ana segurou minha mão também. Surpresa, eu olhei para ela. Ela disse baixinho: "Obrigada por não ir embora." E aquele agradecimento vindo dela valeu mais do que qualquer palavra que Antônio pudesse dizer. Nós saímos juntos do salão, sob o céu escuro do interior de Minas, onde as estrelas parecem mais próximas. A noite estava fria, mas o ar parecia menos pesado. E enquanto caminhávamos, percebi que aquela história, que começou com uma frase sussurrada numa aula de tango, se transformou numa verdade profunda e dolorosa, mas também numa chance de cura. Para eles, para mim, para todos nós.